Dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu e está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Nós estamos aqui nesta sexta-feira, o mês de dezembro, avançando. E você acompanhando o programa Acordando para o Propósito diariamente para poder se abastecer da palavra de Deus, para você ser instrumentalizado para desenvolver o seu propósito. É isso que está acontecendo na sua vida todo dia pela manhã, quando nós estamos aqui conversando e ensinando a palavra de Deus de uma maneira que você aplique no seu dia a dia. E no mês de dezembro, você que tem acompanhado, você pode até ir na nossa playlist e acompanhar todos os programas que nós já fizemos no mês de dezembro. A temática é perseverança. E por que é importante perseverar? Principalmente porque nós estamos numa reta final do ano e nós sabemos que Deus tem uma história para poder constituir em nossas vidas. E através da perseverança, nós nos mantemos fiéis na caminhada e no propósito que o Senhor nos confiou. Você que está chegando por aqui, talvez pela primeira vez, você pode e deve fazer sua inscrição no nosso canal, porque a inscrição ela ratifica a tua participação aqui conosco. Ela, de alguma forma, é a maneira de você demonstrar e dar crédito ao que nós estamos produzindo. Esse conteúdo te abençoa? Esse canal te abençoa? Aquilo que eu falo aqui para você te abençoa? Você pode e deve fazer a sua inscrição no canal, acionar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que nós aqui conversamos. Lembrando, ao longo de todo o programa você pode curtir e inclusive agora comentar e compartilhar. É o meio o qual o YouTube entende que você está interagindo conosco e que você também está validando o conteúdo. É dessa forma. Portanto, deixe seu comentário. Eu sempre me alegro quando leio seu comentário, quando você fala de onde você que acompanha a gente diariamente. É importante porque a gente se sente de fato aqui acariciado, respaldado pelo teu apoio através dessas ações. Curtir, comentar e compartilhar para que o maior número de pessoas fique por dentro do que nós estamos fazendo e oferecendo para você. Olha, sexta-feira e eu estou trazendo uma reflexão um pouco diferente aqui para você. Por quê? Nós estamos aqui trazendo algumas perspectivas sobre perseverança e algumas coisas, alguns detalhes que a palavra de Deus nos informa através de versículos que nós precisamos colocar em prática a ideia de perseverança também por esse viés. Ontem, quando eu falava para vocês sobre a ideia de que os passos que nós damos, eles precisam estar condizentes com a vontade de Deus e, para tanto, precisamos perseverar nesses passos que vão nos levar à vontade de Deus para nossas vidas. Eu fiquei pensando, existe alguma caminhada mais importante para as nossas vidas do que a caminhada da vida cristã? Porque, de fato, o nosso percurso aqui nesta vida, ela diz respeito a isso. Viver o que Deus constituiu para nós, para que nós venhamos chegar num objetivo ainda maior, um objetivo que ele está na dimensão da eternidade. E ontem, quando eu falei sobre percurso, sobre caminho, óbvio, eu falei também sobre o viés de nós buscarmos os objetivos da nossa vida, aquilo que nós também desejamos e aquilo que diz respeito não somente a um direcionamento específico de Deus, mas aquilo que o Senhor possibilitou que nós, enquanto seres humanos, pudéssemos buscar. Por isso é lícito você buscar êxito no teu trabalho, é lícito você buscar êxito de conquistas para sua família, é totalmente lícito você perseverar nessas questões e nessas atribuições do que diz respeito a esses aspectos da vida. Agora, se você entender que tudo isso que nós buscamos, tudo isso que nós podemos conquistar ou não, eles podem estar cumprindo algo muito maior do que aquilo que vai ficar aqui nesta terra. Portanto, é necessário você entender. A caminhada de vida cristã, ela perpassa por essa terra,
mas ela vai resultar em questões da eternidade. E por que eu estou falando isso para você? Os dias que nós vivemos são dias, literalmente dias maus, dias num sentido até escatológico. Aqui a gente já conversou sobre escatologia, nós temos um mês inteiro sobre a ideia de estudar escatologia, apocalipse, como que essas coisas convergem nos dias de hoje e nos remete a um sentido de eternidade. E a gente faz aquela pergunta, onde você quer passar a sua eternidade? E juntando essas duas ideias, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Mateus capítulo de número 24. Para você aqui entender o que eu quero dizer com você, você vai ver que a ideia de perseverar não é apenas para os nossos objetivos nesse âmbito aqui terreno, mas perseverar fala de algo que nós devemos buscar e caminhar também nesta terra, mas com pensamento na eternidade. Abra aí capítulo de número 24 de Mateus. Eu quero que você leia comigo aqui o versículo 12 e nós vamos ler o 12 e o 13. Somente esses dois para poder nós aqui ratificarmos a ideia do que Deus colocou no meu coração para falar para você nessa sexta-feira de Acordando para o Propósito. Diz assim o versículo de número 12 do capítulo 24 de Mateus. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia está relatando, e nós temos aqui um capítulo que ele é um capítulo escatológico, porque ele vai mostrar alguns sinais daquilo que nós chamamos ser o fim dos tempos. Quando o Senhor Jesus ele nos atribui instruções como essa, nós podemos ter uma compreensão clara. Não é algo que nós podemos escolher em relação a esse mundo. O quê? A maldade, o esfriamento do amor, por exemplo. O amor, que é uma expressão clara daquilo que é o caráter de Deus, é algo que o ser humano, na verdade, precisa expressar, porque isso agrada a Deus. Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso significa que a vida que nós levamos hoje, ela também mostra, num contexto social, essa realidade profetizada por Jesus. Uma realidade onde se aumenta a maldade e temos como resultado o esfriamento do amor. O amor que é uma expressão do caráter de Deus. O amor que não significa um sentimento. O amor não é algo que você precisa sentir para poder praticá-lo. O amor é algo que nós devemos praticar, independente de qualquer influência sentimental. É uma decisão do nosso ser praticar o amor. Agora, se o amor esfria, a sociedade ela perece em vários aspectos. Agora, vamos pensar no seguinte, quanto mais esfria o amor nas pessoas, mais distante de Deus as pessoas ficam. Daí quando Jesus ele fala, olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, existe a necessidade de nós perseverarmos em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos perseverar, inclusive, no amor. Nós devemos perseverar em atos, em atitudes, em gestos que expressem, que revelem o amor que Deus colocou em nós através de questões concretas e práticas. Jesus está dizendo para nós, nós devemos perseverar para alcançarmos a salvação. Quem disse que o fato de nós um dia termos alcançado a salvação, cruzaremos os nossos braços e mais nada faremos para poder viver a essência do Evangelho? O Evangelho precisa ser vivido, ele precisa ser praticado. O Evangelho não é, nesse termo aqui que eu falo para você, uma religião, porque se nós pensarmos nas religiões, elas atribuem para nós
liturgia, mas não atribui para nós algo prático e essencial. O Evangelho, por sua vez, apresenta para nós uma cultura, e cultura tem a ver com hábitos. Quanto mais eu pratico algo, isso se torna um hábito. Mas, após isso se estabelecer como um hábito, nós temos a cultura. A cultura tem a ver com isso, hábitos que são corriqueiros. E o Evangelho fala muito sobre isso. Portanto, nós devemos vigiar em relação ao que acontece nesse tempo, o que acontece neste mundo, mas, acima de tudo, nós devemos perseverar. Perseverar em fazer o bem, perseverar em amar o próximo como nós mesmos nos amamos. E, além disso, um outro mandamento foi dado por Jesus, amar o próximo como ele amou. Em algum momento da história, Jesus mostra para nós que o amor que ele se refere é o amor sacrificial, o amor que é capaz de ser expressado através da doação da própria vida. Esse é o Evangelho que o Senhor está falando para nós perseverarmos para alcançar a salvação. Portanto, a salvação ela é concedida sem mérito algum nosso, mas expressar através das nossas vidas que nós realmente somos salvos é através da perseverança. Então, por isso que a Bíblia diz, e o Senhor Jesus ratifica, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse tempo terreno que nós vivemos, ou o período que o Senhor nos confia viver aqui nesta terra, ele deve ser expressado através daquilo que nós temos como fé. Nós professamos uma fé, ok. E o que a nossa fé faz com que nós venhamos fazer na prática, com aquilo que nós praticamos no dia a dia. Portanto, perseverança deve resultar em salvação, quando nós perseveramos em fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou. Por quê? Está aqui, nós lemos aqui, o aumento da maldade vai fazer com que muitas pessoas esfriem o amor. Se você não quer esfriar o amor que está na sua vida, que foi gerado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, perseverança, porque os dias são maus. É por isso que o amor de muitos estão esfriando. Muitas pessoas estão com o amor esfriando. Atitudes que nós sequer imaginávamos ver. Ao ligar uma TV, ao vermos as notificações de notícias no celular, atos, atitudes, acontecimentos e notícias que nos deixam de uma maneira surpreendentemente pasmos, no sentido de não acreditar. Sabe o que é isso? Resultado do amor que está se esfriando por conta da maldade. Se nós temos a possibilidade de praticar e viver o bem, significa que vamos sobrepujar esse cenário e vamos perseverar até o fim. Para o grande dia do Senhor, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Portanto, seja perseverante, porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida nessa manhã de sexta-feira que o Senhor colocou no meu coração, no Acordando para o Propósito. Que você possa perseverar literalmente até o fim, para alcançar literal salvação e viver com o Senhor nas moradas celestiais na eternidade. Tá certo? Eu quero aqui apresentar a sua vida diante de Deus nessa sexta-feira, para que Ele te dê um final de semana abençoado. Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos. Pedimos uma vez mais, Senhor, a Tua presença. Pedimos, Senhor, que Tu venha nos revestir, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, de todo mal. Porque nós aprendemos, Senhor, hoje que a maldade, ela aumenta e quando ela aumenta, ela esfria o amor. É o que tem acontecido nessa sociedade. Quando falta a Tua presença, o amor se esfria. Portanto, Senhor, nos reveste de poder e de autoridade para poder pregar o Teu Evangelho, para anunciar as boas novas ao que está perdido. E faça, Senhor, com que nós venhamos desfrutar de abundante presença Tua em nossas vidas.
É o que nós oramos e te pedimos para este final de semana e para toda a nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, um forte abraço para você que está aqui, acordando para o propósito. Um ótimo final de semana para você. Eu te espero aqui segunda-feira, querendo Deus. Deus abençoe e até lá.